Bem-vindo ao Meritocrata. É o quinto vídeo que a gente vai analisar o debate aqui de imigração entre paraenses e um vereador lá de Santa Catarina. Eu vou falar aqui do pior momento desse debate. O pior momento desse debate foi quando apareceu essa imagem aqui. Aí avacalhou, né? Colocar uma camisa do Remo é você avacalhar o negócio. Né? Brincadeiras à parte, o futebol no Pará explica muita coisa do que é a mentalidade do paraense. Okay? Então a gente vai falar um pouco de futebol do Pará aqui, relacionando com a política e a mentalidade do próprio povo. Tá? Você tem, obviamente, dois times com torcidas muito apaixonadas. É o clássico que você tem o maior número de jogos do mundo, o clássico Remo e Paysandu. Você tem um clássico bem disputado. O Remo, por exemplo, tem mais vitórias, mas o Paysandu tem mais títulos. Então sempre tem uma disputa de quem é melhor, isso é normal em outras rivalidades também, tá? Mas pena que eu não encontrei aqui no YouTube um vídeo de um jornalista famoso que ele compara o Grenal, que é conhecido nacionalmente, com o Repar. E na visão dele, ele não é paraense. O Repar é mais intenso do que o próprio Grenal. Ele fala que o Repar ele acontece durante 2 semanas. É uma semana antes do jogo e uma semana depois. Que se você entra no ônibus, você já vê as pessoas, um com a camisa do Remo, outro com a camisa do Paysandu, e já falando sobre aquilo, e depois que o jogo tem isso, repercute. É um campeonato à parte, todos os jogadores falam. Então, o Paraense é muito movido pela rivalidade. E de longe é o estado com torcida mais fanática da região norte, né? Tanto uma como a outra. O que acontece é o seguinte, aí a gente vai linkar com a política e com a população. Esse vídeo aqui é um vídeo recente do Paysandu. O Paysandu está numa fase terrível. E ele esse ano provavelmente vai cair para a Série C. As chances de não cair são apenas 33%. Eu estou gravando em 27 de setembro. E ele explica muitas das coisas ruins que aconteceram na gestão, né? Então, se você é um torcedor do Paysandu, assista esse vídeo. E o Remo estava com uma perspectiva de subir da Série B. Provavelmente eles não vão subir porque eles começaram a piorar no campeonato. Mas o Remo, por exemplo, passou 7 anos sem divisão, o que é inadmissível para um time da grandeza do Remo pela sua torcida. Então, os dois times têm torcidas suficiente para disputarem Série A e estarem em competições nacionais. O pessoal sempre fala do Fortaleza. E todo mundo sabe que os times do Pará têm esse potencial. Mas por que que nos últimos anos tem tido uma decadência? O Remo até saiu depois da Série D, conseguiu Série B, o Paysandu também, mas fica nesse sobe e desce e não chega onde poderia chegar. É claro, é óbvio que é um problema de gestão. Mas aí, acompanha o futebol em outros estados vai dizer, olha, mas aqui no meu time também tem um problema de gestão. Tudo mais. Né? Isso aí é generalizado no Brasil, não seria só no Pará. Bom, a melhor fase do Paysandu, por exemplo, foi numa gestão do Arthur Torinho. Arthur Torinho, que foi uma época que o Paysandu ganhou duas Série Bs, ganhou ali Copa dos Campeões, quem é mais antigo vai lembrar. Jogou Libertadores, para quem é mais novo, talvez nunca saiba disso, mas o Paysandu jogou Libertadores, participou da Libertadores, o único time do Norte, né? Formou um timaço ali, ganhou do Boca Juniors do La Bombonera, depois perdeu em Belém, ok, saiu, mas a vitória é épica. Mas ali aquela gestão do Torinho, até hoje, ela é ela é criticada, né? Você teve denúncias de corrupção, não sei bem o que aconteceu, mas assim, o Torinho é pessoa não grata no Paysandu, para vocês terem uma ideia, né? Depois ele meio que acabou com o time caiu da A para C em 2005 até 2007 e meio que nunca mais voltou a ser aquele time pujante que era. Aí você tem denúncias diversas, né? No caso, o Paysandu roubou dinheiro da superintendência da Amazônia, o pessoal do Remo fala isso. O pessoal do Paysandu fala que o Remo teve uma denúncia lá com o Instituto Federal, inclusive, do Pará, uma denúncia que teve de corrupção. O fato é que a política no Pará sempre se associou ao futebol. Quando o Paysandu foi bicampeão brasileiro em 2001, a primeira coisa que o diretor do Paysandu fez foi elogiar o Jader Barbalho. Eu tenho a gravação disso, né? Eu
quando morava em Belém, era sócio do Paysandu, não faltava um jogo. O melhor jogo para assistir é o Repar, porque a rivalidade é outro jogo você assistir no estádio Repar do que qualquer outro jogo. Mas é muito perigoso também, assim como outros locais. Então, o fato do Belém ser perigoso faz com que lá o Repar seja perigoso. Né? Eu já passei por situações complicadas numa volta de um Repar. Então, eles elogiaram o Jader Barbalho. Há muito tempo, o Paysandu e o Remo são patrocinados pelo Banco do Estado. Então, o banco, com dinheiro público, patrocina ali 2 times que, historicamente, têm tido mais gestão. Eu até acho que hoje a gestão do Remo é melhor, mas eu não sei os detalhes. Mas, enfim, tem tido mais gestões. E o governo faz financiamento a juros baixos para que esses times se mantenham. Quando não era para acontecer isso. Você tem o exemplo do futebol de Goiás, em que não tem nenhum investimento público e os times estão bem, relativamente bem. Pelo menos melhores do que o time do Pará nos últimos anos. Então, tá saindo um som aqui que o carro tá passando, não sei se... Até um REC, eu gosto e tudo mais. Então, você tem que esse futebol ele é altamente engessado na política, tá? Jogador de futebol que se destaca se candidata muitas vezes a político no Pará e ganha, tanto do Remo quanto do Paysandu, porque a pessoa é tão fanática pelo futebol que se o cara tá jogando bem no time, eles voltam para ver a mentalidade do povo. E é o povo que se guia por jogador de futebol. Isso acontece no Brasil? Acontece, né? Romário, enfim, tem vários exemplos. Mas no Pará é impressionante, né? Qualquer jogador que se destaque um pouco, se ele vier para a política, ele acaba ganhando. Então, isso é muito comum acontecer. As pessoas acham que, sei lá, vai melhorar para o seu time. As pessoas votam por isso. As pessoas aceitam que o banco estatal financia o time. Eu torço, obviamente, para o Paysandu, mas eu não acho certo que o time seja patrocinado pelo Banpará. Eu acho que tinha que ser do mercado privado. E eu vejo assim que a verba pública, enfim, o banco deveria estar preocupado com questões sociais. Ah, mas o time tem a questão social, tudo mais. É balela, pessoal, é balela. Balela. Tanto que uma das reclamações que se fez aqui foi que o time do Paysandu não está investindo na base. Então não está formando atletas, que seria um benefício social. Enfim, tem isso. Então isso mostra um pouco, muito, na verdade, da mentalidade do paraense quando você vê as coisas públicas. Ele coloca coisas que não são das mais importantes no debate público, que o futebol ele é importante, tá? Eu, enfim, sou fanático pelo Paysandu, no bom termo, mas não é o objetivo de um banco estatal, na minha visão. E, bom, o que eu tinha mais para falar era mais nesse sentido do futebol bem imbricado. Ah, também, quando você tem eleição nos clubes, as coisas se misturam muito com a política no Pará. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele e torce para Paysandu, né, um amigo de infância meu. Só que ele participou das eleições do Remo com outro amigo meu, que inclusive é vereador lá no Pará hoje. E assim, tá tudo muito imbricado. Né? Era a eleição no Remo, meu amigo que era Paysandu, que é bicolor no caso, participou. E o que você tinha na política do Pará se refletia nas eleições de um time que era o Remo. Exatamente os mesmos grupos políticos, né, que se formavam em torno de partidos políticos ali, estavam. Hoje, um dos principais diretores lá do Remo é o filho do Helder Barbalho. A família Barbalho, inclusive, ela é toda remista, mas o Jader, naquela época de 2001, foi elogiado pelo presidente do Paysandu. Também o Helder ajudou o Paysandu nesse campeonato para o Paysandu tentar não cair. Financeiramente via Banpará, ajudou também o Remo. Então, você vê que os políticos usam muito o futebol como um instrumento para canalizar para uma população que é muito carente, talvez seja fanática, talvez não, é muito fanática pelo futebol. Eu acho que a má gestão que acontece nos clubes do Pará é uma consequência de uma má educação mesmo da população. A educação paraense não tem avançado, né? Talvez não como nos outros estados. Isso, claro, se você não tem uma população que tem um capital humano bom, os líderes que vão estar nas organizações dessa população não vão ser bons. Tanto em problemas de gestão, problemas
éticos gravíssimos aqui. Por exemplo, né, nesse vídeo tem a denúncia de que o Paysandu, um time histórico com mais de 100 anos, conhecido no Brasil, não tem o balanço patrimonial. Então, por exemplo, a discussão do futebol hoje é se o time vira, se qualquer time vira ou não SAF. No Paysandu nem dá para ter essa discussão, porque qual investidor que vai querer comprar um time que não tem um balanço patrimonial? Isso mostra que você tem pessoas ou mal intencionadas ou com graves problemas de gestão mesmo, ou então com graves problemas de governança pública. E aí como é que você vai ter bons gestores lá no Estado se você não tem, entre aspas, uma mão de obra qualificada na gerência das principais organizações, ou de organizações importantes lá no Estado? Tá? Então, esse último vídeo era para falar sobre futebol, uma coisa que eu adoro. Hoje eu gosto do Paysandu, não vejo outro jogo. Mas sofro com o Paysandu, tá tudo certo. E sofro também com o estado do Pará, que apesar de eu não estar morando lá, eu saí de lá, não foi por outro motivo, foi para concurso público, eu passei para professor aqui em Alagoas, tá? Antes eu tinha ido para o Amapá. E é interessante também, né? O Amapá já foi Pará. Então, a cultura do Amapá é muito parecida com a cultura do Pará. Né? Você toma açaí, você tem um tacacá, então, o tecnobrega. E só que lá no Amapá, a torcida em Macapá é pelo Flamengo. O Flamengo tem um percentual de torcedores maior em Macapá do que no próprio Rio de Janeiro. Os macapenses são mais fanáticos pelo Flamengo do que os cariocas. Eu já fui no Rio, eu morei em Macapá, eu consigo falar isso com segurança. E aí você vê que tem uma cultura muito forte do futebol e lá também, em Macapá, as coisas se confundem com a politicagem que acontece. Ok? Então, uma cultura ali da região norte, o Pará e o Amapá são mais próximos do que culturalmente do que com o Amazonas, com o estado do Amazonas, por exemplo, você não tem essa cultura forte no futebol como tem no Pará. E, é, e assim, eu vou dizer que a baixa potencialidade não, o baixo resultado dos clubes em detrimento às potencialidades que eles possuem, é sim uma consequência de uma população que precisava de maior captação humana, inclusive para entender melhor a política, não vender seus votos e tudo mais, tá? Então, assim eu encerro essa série desse debate sobre migração. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal.